Pai do Senhor, sente um pouquinho. É com amor no coração que estamos aqui, com a certeza de que operando Ele, o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém, poderá impedir. Amém, gente? Sem perda de tempo, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós precisamos estar em santidade, pessoal. Ninguém vai vencer batalhas por mero acaso. Não. Eu quero vitórias na minha vida pessoal, minha vida familiar, na minha vida ministerial, na minha vida no cotidiano, né? Eu quero ter vitórias, não é verdade? Quantos querem vitórias? Eu digo amém. Eita, povo bonito, povo ligado. Todos nós queremos vitória. Nós vamos, se Deus assim permitir, começar uma série de 3 mensagens. Começa hoje, se Deus permitir. Eu não mando na mensagem, né? Se Deus permitir, eu quero nos domingo de hoje, dia 15, dia 22, dia 29, quero falar algumas coisas do rei Davi, algumas qualidades que esse homem possuía. Porque ele foi um baita vitorioso. Se você abrir a Bíblia em primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 18, e acompanhar do versículo 1 ao versículo 14, ali estão registradas as diversas vitórias de Davi. Eu quero ter um livro de vitória, cara. Amém? Eu não quero que a minha história passe em branco aqui no mundo. Vou fazer 50 anos agora em agosto. Nossa, Deus, vou virando a página já, né? 50 mais 50, 100, né? Então estou virando a página. Eu não sei quanto tempo de vida Deus vai me dar, se é mais 1 ano ou se é mais 50 anos. Ele é o dono da vida, eu não mando em nada. Amém, gente? Mas eu não quero ter uma história em branco ou uma história manchada. O Davi, se você acompanhar lá primeiro livro das Crônicas, 18, do versículo 1 ao 14, o texto já começa, se não me falha a memória, diversas vitórias de Davi. Na sua Bíblia deve ter isso como título. Então eu quero ter diversas vitórias. Mas foi por acaso que aquele homem venceu? Olha o que diz aí Atos dos Apóstolos 13, versículo de número 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu. Por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Diga misericórdia. Da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a quem? A quem? A Jesus, para Salvador de Israel. Diga misericórdia. Você já imaginou Davi? Deus falou: achei em Davi, nesse homenzinho aqui, ó, filho de Jessé, varão, um homem conforme o meu coração. Não foi por acaso que esse homem obteve N vitórias. Não foi por acaso que há um registro das vitórias desse homem. E eu quero começar a escrever o meu livro de vitórias. Quantos querem começar a escrever seu livro de vitórias? Digam amém. Porque temos que começar, e vai começar hoje. Quem sabe você não tem nada para contar nesse ano de 2022. Então prepare-se. Você vai escrever o seu livro das crônicas. Você vai escrever o seu livro de vitórias a partir de hoje. Mas nós vamos ver as qualidades ou características de um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus olhou para ele e falou: esse homem é um homem segundo o meu coração? Alguma coisa muito boa ele fazia. Não é verdade? Vamos ver algumas coisas aqui?
Vamos ver, vamos deixar Deus levando a gente aqui nessa mensagem. 1 Samuel, abre lá, versículo 16. Você conhece a história. Saul havia fracassado como rei de Israel. E Deus fala para Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Que coisa triste, né? Que coisa brava. Deus olhar para o Saul e falar: eu tenho rejeitado esse homem. Não deixe isso acontecer com você, não. Isso pode acontecer? Pode. Quando você insiste em andar no pecado, na desobediência. 1 Samuel capítulo 16. Quem achou, diga amém. Então, como eu falei, o Saul havia sido rejeitado para não reinar mais em Israel. E Deus fala para o profeta Samuel. Vamos ver? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Bom, você conhece bem a história. O Davi era um dos filhos de Jessé, mas ele tinha outros irmãos. Amém, gente? Na verdade, outros 7 irmãos. E todos eles passam diante do profeta Samuel e Deus fala: não, esse eu tenho rejeitado, esse eu tenho rejeitado, esse eu tenho rejeitado. E no versículo de número 11, diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Não tem mais filho, não? Porque todos esses que passaram até aqui, eu os rejeito. Meu irmão, olhe para mim. Diga comigo: a fila anda. Se você não quiser andar na palavra, vai ter gente atrás da fila que quer. Escute isso. A fila sempre vai andar. Não pense você exclusivo. Não, a fila sempre anda. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, nada. 4, 5, 6, 7 e nada. Nada. O Samuel falou: mas peraí, acabaram-se os filhos? Cadê os jovens? Não tem mais jovem para passar aqui, não? Deus falou que dessa casa sairia o novo rei de Israel. Vamos lá? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse, o Jessé falando: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. A primeira coisa que eu aprendo aqui, pessoal, é que o Davizinho, ele era obediente. Por que o senhor diz isso? Por que o senhor enxerga isso dentro desse contexto que o senhor acabou de ler? Ele estava fazendo o que, o Davi? Apacentando as ovelhas do seu pai. O pai lhe deu uma tarefa: filho, você vai ficar lá no pasto, no meio das ovelhinhas, as apacentando, cuidando delas. E ele disse o que para o pai? Eis-me aqui. Enquanto todos tinham tarefas mais importantes, o Davi foi fiel no pouco. A Bíblia diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O cara começou, o Davizinho começou a sua caminhada cuidando de ovelhinhas, colocando os pés dele no meio do pasto, no meio das fezes dos animais. Quem quer ser colocado no muito, tem que ser fiel no pouco. Não tem jeito. Tem que ser obediente no pouco. Você quer ser colocado no muito.
Aí não consegue nem perdoar aquele que te ofendeu. Você quer ser colocado sobre o muito, mas não consegue nem segurar a sua língua. Dá mau testemunho com ela, palavrões e mais palavrões, palavrões e mais palavrões, palavrões e mais palavrões. Você quer ser colocado sobre o muito, mas você não é obediente no pouco. Como é que é isso? O Davi foi o maior rei de Israel. Repito, primeiro livro das Crônicas 18, do 1 ao 14, lá está escrito como na cabeça, assim, quando vai começar, diversas vitórias de Davi. Eu quero ter um livro onde as minhas vitórias sejam escritas. Diga amém. Diga eu também. Mas tem que ser fiel no pouco. Tem que ser obediente nas pequenas coisas. Como é que quer ser grande, quer ter vitória, se é mentiroso? Como é que é isso aí, meu filho? Como é que funciona o esquema aí? Não tem jeito, cara. A Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele está vendo tudo. Está vendo o mentiroso. Está vendo o ladrão. Está vendo tudo. Está vendo o que se magoa facilmente. O Davi era obediente. Seja obediente. Fale a verdade. Dê bom testemunho. Toda vez que eu entro no altar para pregar, eu falo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não sou digno de estar num lugar tão maravilhoso como o altar do Senhor. Perdoe as minhas falhas. Levanta a mão para o céu, fecha os olhos. Diga, Pai, eu preciso ter esta qualidade de Davi. Diga, eu preciso ser obediente à tua palavra. Amém, gente? Não tem jeito, cara. Foste fiel no pouco, sobre o muito te coloco, né? Davi, filho, você vai cuidar das ovelhas. Sim, senhor. Ninguém fazia aquele menino arredapé daquele pasto. É o que nós temos que fazer. O que Deus manda, nós temos que fazer. O que o pai manda, nós temos que fazer. O pai dele, o Jessé, falou, vai para o pasto cuidar das ovelhas. Vai lá colocar o seu pezinho no meio dos cocôzinhos lá. E estava ele lá. Agora nós queremos vitória. Queremos o sucesso de Davi. Queremos ser homens segundo o coração de Deus, né? Não conseguimos nem obedecer a palavra, cara, do pai. Como é que é isso? Ensina aí. Primeira coisa, Davi era o quê? Obediente. Vamos ver mais coisas? Segunda coisa, 1 Samuel 17. Filho, Deus quer colocar você sobre o muito. Isso aqui não é um Rotary Club, não tenho nada contra Rotary Club da vida, não é Lions Club, não tenho nada contra isso. Nada disso não sei. Eu lembro que eu tinha um patrão que um fazia parte do Rotary Club e o outro fazia parte do Lions Club. Eles ficavam brigando que um era melhor que o outro. Eu não era convertido, hoje eu vejo que o melhor é Jesus. Então deixa eu falar, isso aqui não é um clube social não, filho. Você faz o que quer, anda do jeito que quer. Aliás, você pode, você tem a liberdade de fazer o que você quiser e andar do jeito que você quiser, mas não vai ser abençoado. Você precisa de um encontro com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É um homem que teve um encontro com Deus. Ele era obediente. Uma característica de quem teve um encontro com Deus é a obediência. Está sempre querendo fazer a vontade de Deus. Vamos lá, pessoal. O que eu falei mesmo? 1 Samuel 17, foi isso, pessoal? Vamos ver se eu acho aqui que eu quero falar. 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. O Davi, eu aprendo uma coisa aqui. Ele era responsável. Ele tinha responsabilidade. Nós precisamos ter isso, pessoal. Ele lutava pela vida das ovelhas.
Você tem que ter responsabilidade. Quer viver a vida cristã como se você não precisa fazer nada? Não, você tem que ser responsável, né? Tem que ter responsabilidade. Não, o senhor mandou cuidar das ovelhas de meu pai. Vinha o leão, vinha o urso, abocanhava a ovelha, eu ia para cima, não deixava ela morrer, não. Eu tinha responsabilidade. Você, meu irmão, tem responsabilidade com aqueles que estão na sua casa, na sua família, ao seu redor. Ore por eles, lute por eles. Davi não deixou que uma ovelha, quando foi abocanhada pelo urso, outra ovelha que foi abocanhada pelo leão, se perdesse. Ele era responsável. Não, eu ia atrás, pegava lá, tirava a ovelha da boca do leão, da boca do... Você imaginou um jovenzinho fazer isso, pessoal? Ele era responsável, ele tinha responsabilidade. Deus nos deu responsabilidades. Para quer ver uma vida da sua maneira? Tem que ser responsável. Não, eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso ser santo. Como é que eu venço o diabo? Fazendo campanha ao pé da cruz? Não, é só você ser santo. Eu venço o diabo se me der um banho de óleo ungido. Não, só você ser santo, obediente à palavra. Não precisa mais nada disso, não. Não precisa mais do que isso. Precisa? Precisa, pessoal? Não, porque para eu vencer o diabo, eu preciso fazer a corrente dos 70, dos 400, dos 300, não sei quanto. Não, você precisa ser santo, cara. Você precisa orar, precisa obedecer a palavra, precisa quebrantar a carne, fazer um jejum, se consagrar. É isso que você precisa fazer. Você foi ensinado que precisa jogar óleo na cabeça? Eu não sou contra isso, você sabe disso, eu faço campanha. Mas eu nunca enganei você. Você nunca me viu enganar. O que você vai fazer para vencer o diabo é assumir a responsabilidade de um verdadeiro cristão. Orar, se consagrar, ser santo, ser fiel, ser cumpridor da palavra, ser obediente à palavra. Assuma a responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. Davi era responsável. A ovelhinha foi lá, o leão foi lá, abocanhou a ovelha, o urso foi lá, abocanhou a ovelha, o Davi foi para cima. Não vou perder ela, não. Você tem que falar, não vou perder meu marido para o diabo, não vou perder meu casamento para o diabo, não vou perder minha saúde para o diabo, não vou perder a minha salvação para as tentações que estão vindo. Eu sou responsável, vou orar, vou clamar, vou buscar, amém? Eu não vou perder, a direção de Deus. Eu quero que tenha um livro na minha vida, só com as minhas vitórias a partir de hoje. Então seja obediente e seja responsável. Assuma uma postura de lutar pela sua casa, lutar pelo seu ser, lutar pela sua vida. Assuma a responsabilidade. Não posso sair sem orar. Como é que eu posso ficar um dia sem orar, meu pai? Como é que eu posso ficar um dia sem ler a Bíblia, sem me consagrar? Não, está errado. Está parado no sofá, vendo Twitter, vendo Instagram, põe o aplicativo da Bíblia, rola o dedinho e lê 4, 5, 6, 7 capítulos, pede para Deus uma revelação. Agora fica só em Twitter e Instagram, rolando o dedo. Vamos parar com isso. Assuma a responsabilidade. Deus, eu vou mudar minha vida hoje. Deus, eu vou tomar uma postura séria hoje. Davi, na minha humilde visão, ele tinha responsabilidade. E não foi por acaso que Deus falou, achei um homem segundo o meu coração. Assuma a responsabilidade de dar o bom testemunho aí fora. Deus, eu sou responsável. Se eu fizer alguma besteira, eu sou responsável pela salvação desse menino. Ele me vê como um homem de Deus, veio lá dos Estados Unidos trabalhar com a gente, o Ed Murphy, largou a vida de ator, né? Veio trabalhar conosco aqui, aí eu dou mau testemunho. Não, tem que ser responsável, não, preciso dar um bom testemunho para esse cara. Ele tem que me ver como um santo homem de Deus, não como um prostituto, que olha para tudo que é mulher, que fica lá, oh baby, oh my God. Não. Ele tem que me ver como um homem de Deus, respeitador da minha esposa que está ali, respeitador da minha filha. Poxa, eu tenho uma filha mulher, né? Aí que eu tenho que ser mais santo ainda, mais sério ainda. Tem que dar o exemplo para minha filha. Eu lembro de um amigo, eu não vou falar de onde é não, amém, gente? E não adianta, meu irmão. O exemplo é tudo. Tem que ser responsável. O cara era um prostituto. Eu lembro desse cara, na igreja. Eu era pastor, ele era membro. E fizemos amizade. Cara muito bem, de vida, mas nunca maciei, sempre bati.
nunca me deu um centavo na minha vida, nunca pedi nada. E esse cara era um prostituto. A mulher dele ficava triste, ele largou a mulher, tinha 2, 3 amantes. Ele tinha uma filha menina. Eu falava para minha esposa: a menina está vendo tudo. Para resumir, a menina cresceu, não ficou na igreja, engravidou com 18 anos de idade. Não casou? Exemplo, cara. Tem que assumir a responsabilidade. Eu tenho que ser um exemplo para a sociedade. Você tem que ser um exemplo para a sua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para o teu pai, para a tua mãe. Amém, gente? Assuma a responsabilidade. O Davi foi dada a responsabilidade de cuidar das ovelhas. O leão veio, ele partiu para cima do leão. O urso veio, ele partiu para cima do urso e salvou a ovelha. Assuma a responsabilidade. Vamos ver mais uma coisinha aqui, vamos? 1 Samuel 22. Vai lá, queridão. 1 Samuel, capítulo 22. Davi estava se escondendo do Saul que queria matá-lo. Amém, gente? Irmão, ninguém vai ter vitória porque tem olho azul, porque é moreninho, porque é branquinho. Davi era obediente, era responsável, assumia a responsabilidade que o pai lhe deu. Puxa, foi dado a você, meu irmão, um ministério. Foi dado a mim, a todos nós foi dado o ministério. Não para todos o de púlpito, mas todo mundo tem ministério. Amém? Não de púlpito para todos, esse de púlpito. Você vai jogar fora? Assuma a responsabilidade. Tem gente que já jogou fora há muito tempo. 1 Samuel 22, verso... Então Davi estava fugindo do Saul. Vamos ler para a gente entender o texto todo, né? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Presta atenção aqui, pessoal. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, olha o que ele falou para o rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer, o que Deus há de fazer por mim. Ele pega o papaizinho dele e a mamãezinha dele e os leva para ficar em segurança com os moabitas. O que eu aprendo aqui? Puxa, esse cara é um exemplo para nós. Ele honrava pai e mãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo lhe vá bem. Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se lhe prolonguem. O pai biológico, a mãe biológica tem que ser honrado. Amém, gente? Ele honrava o pai e a mãe. Mas eu quero ir um pouquinho mais longe. Posso? Posso ir um pouquinho mais longe? Honra o teu pai e a tua mãe espiritual. Já orou pelo seu pastor? Não sei quem é o seu pastor, sou eu. Já orou por ele? Você acha que eu não preciso de oração? Tem que dar honra. Eu não vou falar nunca quem é, porque ninguém precisa do aplauso humano. Deus está vendo tudo. Puxa, eu fico tão feliz quando alguém se lembra de mim, cara, da minha família. Eu me sinto honrado, cara. No meio do universo seco, no meio de um universo seco de lembranças, alguém se lembra comigo. Pode ser a coisa mais bobinha, para mim é tudo. É honra. Quem quer honra tem que fazer o quê? Tem que honrar. É princípio bíblico. Eu honro aos que me honram. Parabéns para você que sabe honrar. Honra. 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 Eu fico imaginando se eu fosse membro da igreja hoje.
Eu não tenho muita sabedoria. Não vou nunca tocar trombeta aqui. Sou muito fraquinho. Preciso aprender muito ainda. Mas, puxa, o meu pastor estaria feito, porque eu estaria orando por ele todo dia. Estaria clamando por ele. Faria de tudo para abençoar o ministério dele, principalmente com oração, mas com honra também. Nós vivemos um universo muito seco. Pastor não tem direito a férias, tem direito a... pessoal, semana que vem o pastor Lucas vai fazer aqui, eu só volto em junho. Está amarrado, mas como é que pode? Pastor tirar férias? Você não tira não, bonitão? Hein, bonitona? Você não tira não. Pastor tem que se ralar todo. Eu não tiro. Lucas, eu só tirei férias com coronavírus. Pô, que férias desgraçada, meu irmão. Pelo amor de Deus. Diga assim: Jesus, dá férias para o meu pastor, para o pastor Edialen, para o pastor Shalom. Amém? O Edmor já vive de férias em nome de Jesus. Né? Né? Dá férias para o pastor. Ele tem família, cara. Tem que dar honra para esses caras. O cara saiu, largou uma vida. O Lucas era funcionário público, meu irmão. Aquele menino jovem ali, ó. O camarada ganhava muito mais do que ele ganha hoje. Largou tudo para fazer a obra de Deus. E chega aqui é maltratado. Não tem a honra. O cara lá, sai lá de Minas, deixa toda a família dele, esses dois compadres aqui, ó. O japonês querido e o Shalom ali. Pastor Edialen Amaral, Yoshikawa e o Shalom. Sai lá de Minas Gerais. Fica a mãe para trás, estou errado? Fica a sogra para trás, estou errado? Fica irmãos para trás, estou errado? Fica a família, né, filho? Para fazer uma vida. Chega aqui, não dá honra para o cara. Não ora pelo cara. O Davi honrou o pai e a mãe de uma forma maravilhosa. Diga amém, gente. Levou-os para ficar com os moabitas, porque o Saul estava querendo o quê? Matar o Davi. Se pegasse o Davi, matava pai, matava a mãe, matava todo mundo. Ele falou: não, eu vou honrá-los. Honra, meu irmão. Aprenda a dar honra, meu irmão. Aprenda. Você tem um pé de banana lá na sua casa, tem um pé de banana. Traz banana para esses homens aqui em nome de Jesus. Não estou brincando, não estou falando sério. Isso é honra. Pastor, pensei em você, pastor Edialen, japonês, pensei em você. Abra o olho, japonês, está aí, ó. Ô, pastor Lucas, ó, pensei, tem umas mangas aqui, ó. Pensei, parece uma besteirinha, não parece? Mas é honra, cara. É honra. É muito difícil isso nos dias de hoje. Meu pai, como está difícil isso. Os homens de Deus serem honrados realmente. Mas eu espero pelo menos com oração estejam honrando. Amém, gente? Porque Deus tudo vê. Não adianta falar amém, também não corou. Me perdoe, né? O Davi, não foi por acaso que Deus olhou para ele e falou: achei a Davi, filho de Jessé, um varão, um homem segundo o meu coração. Não foi por acaso que Deus, porque é Deus que dá vida e é Deus que tira a vida. Não é o diabo, não, é Deus, amém? Não foi por acaso que Deus fez de Davi um vitorioso ao extremo, o maior rei de Israel. Uma história bonita foi escrita, está lá em Crônicas, depois você lê lá. As diversas vitórias de Davi. Repito, vou falar o que eu comecei falando no começo do culto. Eu quero ter uma história repleta de vitórias. Eu quero que Deus olhe para mim e fale: achei no Guilherme o homem segundo o meu coração. Aí Deus olha para lá e fala: meu Deus, esse coração não dá não. Esse coração não obedece a mim. Esse coração não assume a responsabilidade. Esse coração não sabe o que é honra a Deus e as autoridades superiores. Não sabe. Não sabe o que é honra. Não sabe. Vamos ver mais uma qualidade de Davi. Vamos, gente. 1 Samuel, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou meio doido aqui, deu um branco aqui. 30. É isso mesmo, né? Deixa eu ver se é Ziclag aqui. Eu não errei não. 1 Samuel 30. Meu amado, minha amada, Deus quer escrever uma história bonita de você. 1 Samuel 30, quem achou, diga amém. A coisa estava feia. Coisa estava feia para o nosso amigo Davi. Vamos ler?
Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido Ziclague, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então, presta atenção aqui, consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. O que eu chamo a atenção aqui? São coisas que eu entendo ser necessárias para um homem que quer ter uma história bonita, escrita pelo dedo de Deus. Eu já estou vendo Deus pegar aquele cadernão bonito, escrever as suas vitórias. Olha que bonito. Como escreveu de Davi, né? Vida financeira, saúde, finanças, vida espiritual, só vitória. Mas eu entendo, nós precisamos seguir algumas características, algumas qualidades de Davi. E que eu enxergo aqui, que Davi não fazia nada sem consultar a quem? A Deus. Ele não foi tomando nenhuma decisão precipitada. Não tome decisões precipitadas. Eu sou um cara muito emotivo. Eu tenho pedido para Deus, me torna um cara menos emotivo. Que prevaleça a tua razão, não o meu querer. O meu querer não pode prevalecer. Ah, eu quero ajudar o Edmorfo. Não. O Senhor quer. O que o Senhor quer? Não faça nada sem consultar a Deus. Eu não faço nada. Eu posso até dar um pouquinho de linha, mas depois eu estou consultando a Deus, né? Falando com Deus. E é isso aí. Como é que é isso aí, Pai? Mostra para mim, Pai. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, papai. Papai, uma coisa não está certa não. E Deus mostra. Consulte a Deus tudo o que você vá fazer. O Davi não fazia nada sem antes consultar a Deus. A família, todo o povo queria apedrejar o Davi. Porque queimaram a cidade, levaram cativas as mulheres, filhos e filhas. Quando eles chegaram em Ziclague, não tinha mais nada. Já imaginou você chegar em casa, sua casa queimada, sua mulher e seus filhos não estão lá? O Davi não se precipitou. O Davi não se desesperou. O Davi não tomou nenhuma decisão abrupta. Ele consulta a Deus. Consulta a Deus. Senhor, o que eu devo fazer nesse caso? Senhor, o que eu devo fazer nesse outro caso? Senhor, ele não fazia nada sem antes falar com quem, Ediale? Com Deus. Fala com Deus. Não, eu vou embora dessa cidade, Deus me livre. Ô missionário, me tira daqui. Eu fazer isso? Só se eu for um louco. Eu não posso fazer nada sem consultar a Deus. Deus tem que estar na frente. Senão eu vou quebrar a minha cara.
Não faça nada sem consultar Deus, por favor. Seja no âmbito sentimental. Nem sempre aquilo que é agradável aos olhos, mocinha, rapazinho, é bom para o seu coração. Cuidado. Nem tudo aquilo que reluz é o quê? É ouro. Cuidado. Acorda, consulte a. Não, ele é o homem da minha vida, ela é a mulher. Falou com Deus, provou o Espírito, consultou o Senhor. Não, está errado, então tem que falar com Deus, consultar a Deus. Tudo, não faça nada sem antes consultar a Deus. O Davi estava numa situação, de sinuca de bico. Cidade queimada, mulheres e filhos foram levados, ele não sabia se estava vivo ou morto. Olha a agonia, choraram até perder o ânimo, pastor japonês. Até perder o ânimo, choraram. Não aguentava mais. Mas Davi falou, peraí, deixa eu consultar a Deus. Senhor, perseguirei eu essa tropa que queimou a cidade e levou as mulheres e as crianças, nem sei se estão vivas? Perseguirei eu vou alcançá-las? Eu vou conseguir derrotá-las? Persegue. Tudo libertarás, filho. Pode ir. Quando vem debaixo de Deus, da consulta de Deus, a sua resposta, tudo alcançarás. Tudo, os caminhos são libertos. Vai no caminho de Deus. 2 Samuel 12. Vamos ver mais uma qualidade de um homem segundo o coração de Deus. Ninguém é vitorioso por acaso. Diga amém. Aqui Davi já era o rei, nesse capítulo. Camarada já estava no topo. Estava por cima da carne seca. Era o rei de Israel. Vamos ler? E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filhos. Então vamos lá. O Davi era o rei, bam. O profeta Natã chega e fala: meu rei, deixa eu contar uma história para o senhor. Havia 2 homens de uma cidade, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. O pobre não tinha nada, senão uma ovelha que ele comprou. Só que ele falou: não, essa ovelha eu nunca vou matar ela, vou criar como se fosse um filho. Olha. E criou a ovelha, a ovelhinha foi crescendo, comia da comida dele, bebia do copo dele, dormia na cama dele, como se fosse um filho. E os filhos gostavam daquela ovelhinha. Vamos ver o que aconteceu aqui. Versículo 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Davi, quando ouviu aquela história, falou: o quê? O rico que tinha várias ovelhas e vacas foi lá e pegou do pobre a única ovelhinha que ele tinha, que criava como um filho, e matou aquela ovelha e deu para o viajante comer. O Davi já se levantou, reizão, dono da verdade: digno de morte este homem, vão matar esse homem, vai ter que devolver 4 vezes o que fez isso.
Certo? Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Eu estou falando de você, Davi. Ô Davi, você esse homem, que tinha tudo, tinha várias mulheres no palácio, concubinas, Deus nunca negou nada para você, você pedisse mais, Ele te daria. Mas você foi pegar a única mulher do Urias, o Heteu, e matou ele. Mandou matar ele, né? Tu és este homem. Assim diz o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante aos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? Puxa, que tristeza o Davi, hein? Agora, pois, não se apartará espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13 que eu quero chegar é o 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Aí vem as consequências do pecado. Mas o que eu quero dizer aqui? Davi, quando confrontado com o pecado, ele fez o quê? O que ele fez, pessoal? Ele assume o pecado. Ele não mente. Ele não joga por debaixo do tapete. Ninguém é vitorioso por acaso. Ninguém está na pindaíba por acaso. Ninguém está no fracasso por acaso. A palavra traz um confronto entre você e Deus, entre eu e Deus. Ela nos confronta, é ou não é? Assuma. Não fique encobrindo nada, não. O Davi, meu irmão, quando foi confrontado com o seu pecado, ele contou a história, o Natã, o profeta, né? Contou a história, falou: esse cara é mau, tem que ser punido, digno de morte este cara, tem que dar 4 vezes duplicado o que roubou. Tu és este homem, foi você que fez isso, Davi. E Deus desce a pancada nele, e ele diz: pequei contra o Senhor. O senhor está certo, eu estava errado. Aí ele escreve um salmo que ninguém conhece aqui, né? Vamos lá no Salmo 51, vai lá. Salmos é no meio da Bíblia, vai no Salmo 51, por favor. Olha o que Davi fala nesse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. É o salmo de Davi, é Davi que escreveu. Porque eu conheço as minhas transgressões. Olhe para mim. Você conhece as suas transgressões, não tem como.
Você sabe o que você tem errado, o que você tem errado, o que você tem encoberto, o que você tem mentido, que você sabe tudo. O Davi conhecia, você também conhece. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas, olha o Davi falando para Deus, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Olha para mim, querido. Eu falava com o Lucas agora há pouco, quando nós estávamos ali no escritório, eu falei, tem gente, pessoal, que precisa pedir para Deus, Deus, tira o coração de pedra e me dá um coração de carne. Tem que pedir isso para Deus. E tem gente que o coração é muito duro, cara. Muito duro. Puxa, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu santo Espírito, o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Eu gosto de fazer sacrifício, Deus não liga para nada disso, não. Tem gente que ensina isso aí, mas Deus não se compraz com isso aí. Tu não te deleitas em holocausto, em sacrifício. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esse salmo ele fez quando ele se arrepende. Isso aqui é um verdadeiro arrependimento. Eu gosto do versículo 11. Vamos ler o versículo 11? Olha o que o pecador falou aqui, ó. Não deixe eu perder todo o meu dinheiro. Não deixe eu perder o meu emprego. Esse está escrito aí? Não estava preocupado com o trono não, cara. Com dinheiro, com poder. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Ele não estava preocupado com status, com poder, ele só não queria sair da presença de Deus, porque sem ele, meu príncipe, ou princesa de Jesus, nada podeis fazer, não vai a lugar nenhum. Davi, quando confrontado com o pecado que ele cometeu, ele abaixa a cabeça e diz, pequei contra o Senhor. Tem gente que é confrontado, não vamos falar sobre isso não, porque já cansa, né? Você confronta, não fiz nada. Poxa, cara, abre logo o coração para Deus. Ele fala, eu sou um mentiroso, sou um pecador, isso. Deus vai escrever um livro bonito, um livro de vitórias da sua vida. Vai ser muita vitória, vai ser livro, vai ser folha, muita folha que vai passar a partir de hoje. Achei em Davi um homem, um varão segundo o meu coração. Era obediente, assumia a responsabilidade que foi dada, honrava pai e mãe, não fazia nada sem consultar a Deus, e até agora nós vimos que ele, quando confrontado pelo pecado, ele diz, pequei contra o Senhor. Ele assumiu que estava errado. Semana que vem nós vamos continuar essa mensagem, amém?